Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com esse pensamento bíblico nós começamos mais um dia. Muito bom dia, que a mão do Eterno cubra você nessa manhã e a tua família também. Coloca nas mãos de Deus todos os teus planos, sonhos e projetos. Tenha certeza que nas mãos do Eterno eles estarão completamente seguros. Nós queremos nessa manhã, nesse primeiro encontro, suplicar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Reconhecemos que viver essa vida sem a companhia do Senhor, a nossa vida não faz sentido. É a razão pela qual nesse momento nós queremos suplicar que Ele esteja ao nosso lado e conduza a nossa vida e que nos proteja de todos os males que poderão nos cercar no decorrer desse dia. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 99, o verso 2, onde a palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Salmo 99, o verso 2. O Senhor de fato é sobremodo grande, não apenas em Sião, mas em todas as partes do planeta Terra. Mas a Bíblia, quando menciona em Sião, é porque ali estava o templo do Senhor. Como deveria ser magnífico os israelitas irem para aquele local ali, se prostrar diante do Senhor e saber que o Eterno estava ali e abençoaria todos aqueles que se colocavam na condição de adorador. E é o que nós fazemos nessa manhã. Nós nos encontramos aqui na nossa casa, não sei se você de repente esteja dentro do ônibus, ou do Uber, ou do seu próprio carro, ou em um outro meio de transporte, mas aonde você está, nós também nos tornamos adoradores, porque nós invocamos o nome do Deus de Abraão e do Deus de Isaac. Cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 7, o verso 1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Deus prefere usar os incapacitados porque eles acabam vivendo uma vida de dependência do Senhor. Aqueles que se sentem sobremodo capazes, eles buscam realizar as obras conforme a sua própria capacidade. Mas aqueles que se sentem pequenos, incapazes, eles buscam se refugiar no Senhor. E Deus opta em buscar esse tipo de pessoa para realizar seus grandes feitos, porque viverão uma vida completamente dependente do Senhor. Eis a razão pela qual Deus busca o jovem Samuel. Era pequeno, estava começando a sua vida, inexperiente, mas a cada dia buscava viver uma vida de dependência do Senhor. Se nós colocarmos Eli e Samuel um ao lado do outro, nós buscamos uma ficha técnica, veríamos perfeitamente que o histórico de Eli era sobremodo grande, mas Samuel estava iniciando o seu ministério, mas Deus estava buscando um coração fiel. Deus buscava um homem que pudesse depender dele, e no olhar de Deus, Samuel foi o escolhido para realizar a reforma espiritual que Deus esperava que pudesse acontecer no meio do seu povo. A Arca da Aliança tinha voltado para o meio do seu povo, mas a vida espiritual do povo de Deus permanecia da mesma forma. 20 anos tinha se passado, mas a vida do povo de Deus permanecia do mesmo jeito. Embora nós sabemos, os israelitas tomaram a Arca da Aliança como sendo um amuleto, e não era isso. Era uma aliança. Eles deveriam viver uma vida de dependência, confiando no poder de Deus. Mas a visão espiritual do povo de Deus se afastou muito do ideal dos planos do Senhor. A arca, ao retornar para o território dos israelitas, ela precisaria ficar em algum lugar. Não poderia mais ficar em Siló, porque os filisteus destruíram por completo as dependências da arca que estavam em Siló, mas precisava ficar em algum lugar. E eles encontraram uma família de sacerdotes, Abinadab e seu filho Eleazar. O nome Abinadab quer dizer Deus é meu pai, expressando o caráter da fidelidade do pai de Abinadab. O significado do nome de Eleazar quer dizer Deus tem nos ajudado. É uma resposta de fato que tinha acontecido com o povo do Senhor. 20 anos a Arca da Aliança permaneceu na casa de Abinadab.
Os israelitas estavam assustados em tirá-la dali, porque da última vez que ela saiu de Siló e foi para o território dos filisteus, os filisteus sofreram as consequências de terem colocado a Arca da Aliança diante de Dagom. Eles sabiam que estava diante de um Deus sobremodo grande, e muitas mortes aconteceram no retorno da arca para o território dos israelitas. Mas no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, dos versos 3 ao verso 9, nós vemos a atitude do profeta de Deus, Samuel. Ele dá os passos necessários para que pudesse haver um reavivamento entre o povo do Senhor. Ele sabia perfeitamente que o poder não estava na arca. O poder estava no poder de Deus, estava nas mãos do Eterno. E para que isso pudesse acontecer, era necessário haver uma mudança entre o seu povo. E a primeira declaração de Samuel para o povo de Deus é que eles deveriam viver uma vida unida. As tribos deveriam viver uma vida em unidade. Deveria haver uma confissão do pecado, dos erros que cada pessoa tinha cometido na sua vida. Eles deveriam também jogar fora todos os ídolos que eles tinham acumulado no decorrer das suas vidas. Ao olhar para os povos que estavam ao seu redor, eles começaram a absorver a cultura do povo cananeu e acreditavam que quanto mais deuses, eles teriam a oportunidade de ser abençoados por cada deus que eles colecionavam dentro da sua casa, mas esse não era os ensinamentos do Deus de Abraão, nem do Deus de Isaac. E eles deveriam abrir os seus corações e permitir que Deus invadisse as suas vidas por completo. Deveria haver uma submissão da sua vontade à vontade do Senhor. Eles deveriam entender que eles eram servos e deveriam obedecer ao seu Senhor. Deus os criou para que eles pudessem se tornar verdadeiros adoradores. E quando nós entendemos que somos adoradores, nós precisamos nos voltar para o Criador de todas as coisas, de acordo com Ele determina que nós devemos nos aproximar dele. 1 Samuel, capítulo 7, o verso 3, a palavra de Deus diz o seguinte: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Era uma convocação solene. Era o dia da expiação. Era o momento em que deveriam abrir os seus corações e confessar os seus pecados. O Santo de Israel passaria no meio do seu povo. E veja que o pedido do profeta Samuel é que eles deveriam abrir os seus corações. É o que Deus espera de que cada adorador possa fazer. Deus espera que cada adorador, no momento do encontro com o seu Criador, aquele que é adorador precisa colocar nas mãos do Criador o seu coração por completo. Ele precisa entender que há uma necessidade de ter uma submissão. Ele precisa entender que há uma necessidade de ter uma entrega de uma vida num todo, sem reservas. Nós não podemos administrar uma parte e dizer que a metade nós colocamos nas mãos de Deus. O convite do profeta Samuel é que a reforma deveria acontecer como um todo na vida de um ser humano. Os ídolos deveriam ser jogados fora. Veja que na vida e na trajetória de um ser humano é muito natural nós acumularmos alguns ídolos. Embora de repente nós dentro da nossa casa nós não coloquemos alguma coisa específica que represente um Deus, mas muitas vezes dentro do nosso coração nós deixamos alguns deuses guardados ali. O Deus do orgulho, o Deus da presunção, o Deus da autossuficiência. Algumas pessoas idolatram até alguma vestimenta, outras idolatram um carro, outras idolatram uma celebridade e outros idolatram outras coisas. Mas nós precisamos compreender que quando há uma verdadeira reforma, quando há um verdadeiro reavivamento, é necessário permitir que exclusivamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, seja soberano e único e exclusivo e o primeiro da nossa vida. Ele não aceita concorrências. Ele não pode ser apenas o primeiro. Ele tem que ser exclusivo, o único. Se nós colocarmos um segundo ou um terceiro, ele deixará de ser o Senhor da nossa vida. Ele, de fato, precisa ser exclusivo na nossa trajetória. 1 Samuel, capítulo 7, o verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor.
Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O jogar a água no chão era uma expressão de arrependimento, era uma expressão de confissão, era uma expressão de aceitar e renovar a aliança com o Senhor. O povo de Deus reconhecia que de fato eles tinham transgredido a lei de Deus. As palavras do profeta Samuel era entendida como sendo a voz de Deus falando aos seus corações. O Espírito Santo movia a vida da nação do povo do Senhor. E foi ali diante do Senhor, da Arca da Aliança, que eles se propuseram a fazer um jejum, fazer uma mudança e abrir o seu coração para que mais uma vez Deus pudesse conduzir as suas vidas. O profeta Samuel foi muito claro em falar: andando ao lado do Senhor, vocês terão forças para vencer os seus adversários. É a razão pela qual, meu amigo, eu preciso falar para você nessa manhã da fraqueza espiritual do povo de Deus. Como é possível vencer o adversário se nós não andarmos ao lado do Senhor? Como que no momento da tentação será possível resistir se nós não tivermos a presença de Deus? Era assim que os israelitas queriam vencer, mas sem a companhia do Senhor, eles se tornavam vulneráveis. Não venciam nenhuma batalha, mas aqui Samuel estava os chamando para viver uma vida ao lado de Deus, e Samuel afirmava que, tendo a companhia do Senhor, todas as batalhas eles venceriam. Como você pode ver no verso 7, os filisteus souberam que a nação de Israel estava reunida em Mispa, e era uma oportunidade estratégica para poder encontrar todos os israelitas num só lugar e eliminar a nação por completo. E eles se levantaram e foram lutar contra o povo do Senhor lá em Mispa. Mas graças a Deus, naquele dia tinha acontecido uma confissão dos pecados, tinha havido uma renovação da aliança com Deus. Mais uma vez eles buscaram servir e se colocar nas mãos de Deus por completo. Há 20 anos atrás, naquele lugar onde tinha se levantado uma pedra com o nome de Ebenezer, e ali eles tinham perdido a batalha, naquele local, mais uma vez, renovaram uma aliança com o Senhor e Deus se manifestou poderosamente favorável ao lado do seu povo. E eles desbaratinaram todos os filisteus. Eles fugiram. A estratégia do povo de Deus naquele momento para vencer os seus adversários foi colocar o joelho no chão. E Deus ouviu a sua prece. E Deus lutou a batalha do seu povo. E os filisteus fugiram da presença dos israelitas e do Senhor também. No versículo 13 do capítulo que nós temos analisado nessa manhã, nós podemos ver que depois dessa batalha, nunca mais os filisteus se levantaram para lutar contra o povo do Senhor, enquanto Samuel era juiz e profeta do povo de Deus. Deus estava ao lado do seu povo. Deus lhes concedeu a vitória. No verso 15, a palavra de Deus nos fala que Samuel julgou o povo de Deus por toda a sua vida. Deus lhe agraciou com essa bênção. Ele se tornou um instrumento nas mãos do Senhor. Acredita-se que por 89 anos, toda a sua existência, ele foi um profeta, juiz, um porta-voz de Deus para conduzir o povo do Senhor sob a face dessa terra. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 7 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Em todo momento é necessário haver uma reforma e um reavivamento. Não existe uma outra estratégia mais segura para que possa haver uma reforma e reavivamento entre o povo de Deus do que o que está prescrito na palavra do Senhor. Primeiro passo é viver uma vida em unidade entre a comunidade, entre os irmãos. Nós não podemos viver nos agredindo. É necessário, de fato, buscarmos a Deus, nos humilharmos diante do Senhor e amarmos as pessoas pelas quais Deus permite e colocou no nosso caminho. Mas há um segundo passo. É necessário se apegar à palavra do Senhor. Ela é regra e fé de prática para todos nós que vivemos sobre a face dessa terra. Se nós quisermos saber qual é a santa e boa vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos a cada dia nos alimentarmos da palavra do Senhor. Mas há um terceiro passo. É necessário, através de jejuns
expressarmos a necessidade de uma humilhação e o reconhecimento que dependemos de Deus. Através do jejum, nós estamos diminuindo as nossas energias físicas para que a força do céu espiritual conduza a nossa trajetória, para que a nossa mente tenha mais clareza para entendermos a vontade do Senhor. E é dessa forma que Deus espera que o seu povo possa viver nos dias em que nós estamos vivendo. É necessário haver uma verdadeira confissão e arrependimento dos pecados, confessar, arrepender, abandonar e viver uma nova vida ao lado de Cristo. Os ídolos, os males que nos separam de Deus precisam ser abandonados e é necessário se submeter por completo à vontade do Senhor. Tudo aquilo que Deus pede para que nós possamos fazer é para o nosso benefício. Não é para o nosso luxo, mas é para o nosso benefício, é para que possamos ter uma vida feliz. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que alcançaremos a vitória em todas as batalhas da nossa vida, como disse o profeta Samuel. Se nós cremos na palavra de Deus, na palavra do profeta, tenha certeza que nós teremos uma vida completamente feliz. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos a cada dia fazer a tua vontade. Por favor, Senhor, toma o nosso coração nas tuas mãos, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.